A aula hoje vai ser mais curta, tá, gente? Então, vocês vão poder sextar no feriado aí de uma forma mais tranquila. Deixa eu ver aqui, mensagens. Não. Agora, Fernanda, se você quiser complementar, eu mandei ali algo para vocês iniciarem, né? Pode ser que à medida que vocês forem lendo, foram surgindo aí necessidades de complementar uma informação ou outra, trazer um conteúdo, né, a mais, um conceito, é natural, sem buscar outra fonte, tá bom? Então, olha, a unidade 1, a gente vai encerrar ela hoje. Qual é o objetivo dela? Vamos ver o que a gente já alcançou aqui, né? Compreender os conceitos básicos da ciência econômica, conceitos foram apresentados na aula anterior, compreender e avaliar os problemas econômicos que impactam nas atividades econômicas e no cotidiano, entender e diferenciar as principais características dos sistemas econômicos, conhecer e interpretar a curva de possibilidade de produção. A aula passada foi bem legal. Compreender o funcionamento de uma economia e a sua relação com as atividades produtivas, comerciais, distribuição de renda de uma sociedade, e a evolução do pensamento econômico que a gente vai ver agora. Vamos lá. Começando lá pela pré-história, antiguidade clássica. E aí, o que é que tem de economia nessa época? Não tem muita coisa não, tá, gente? A rigor, a gente não pode admitir a existência de um pensamento econômico até o fim da Idade Média. Não sei se vocês lembram aí um pouquinho de história. Veja, tem muita gente que menospreza essa disciplina, né? Eu sempre fui apaixonada por história. Inclusive, cursei 3 semestres de história, né? Até engravidar e ter que largar a minha vida por um tempo. Mas o que a gente vai lembrar é que existiu um período chamado de feudalismo. Lembram os feudos, né? As pessoas viviam na cidade e, de repente, elas tiveram que ir para o campo, né? Para se proteger. E aí formaram-se os feudos. Uma pessoa, um proprietário de uma terra, aceitava outras famílias que iam lá trabalhar na sua terra. Eram espaços fechados, murados, né? Então, nesse momento aí, não existia muito espaço para comércio, tá bom? Então, é por isso que até o fim da Idade Média a gente não deve pensar aí na existência de um pensamento econômico realmente, tá bom? Algumas ideias econômicas, vejam, ideias fragmentárias, assim, elas apareceram lá na antiguidade grega, certo? Mas elas estavam mais ligadas às questões políticas e filosóficas. Inclusive, foram os gregos os primeiros a utilizarem a palavra aí, oikonomia, né? Que seria a origem da palavra economia. E aí vamos falar então de Idade Média, né? As trocas nesse período aí se generalizam, começam a acontecer, e com isso vão surgindo as corporações de ofício, né? Aqueles primeiros sinais aí de empresas. A divisão entre campo e cidade, elas começam a se acentuar, certo? E nesse período a gente também tem como característica aí a igreja cristã reconhecendo a dignidade do trabalho. A gente viu lá em Ética, quando a gente foi estudar um pouquinho de filosofia, né? E a questão do trabalho, ela vai se alterando muito à medida que a história, né, vai evoluindo. Antes visto como algo negativo, algo para ser feito por escravos, né, depois ela começa a ocupar um papel muito importante na vida da sociedade. Então, nesse momento, a igreja, ela começa, então, primeiro que esse momento sofre grande influência da igreja cristã, certo? E aí ela começa a reconhecer a dignidade do trabalho. E ela vai condenar aí altas taxas de juros, que é a usura, né? E pregou nesse período o justo preço, né? A moderação e o equilíbrio dos atos econômicos. Então, uma característica lá da antiguidade, pré-história e antiguidade, é que não há, de fato, uma economia, certo? Chegando na Idade Média, a gente tem uma realidade aí de uma migração, né, aí maior do campo para a cidade, começam a surgir os ofícios e uma presença aí da igreja cristã que começa a alterar a sua visão sobre o trabalho. Aqui. E aí é que surge o mercantilismo. Aqui eu vou adiantar o seguinte:
Primeiro, eu trouxe toda a apresentação do que o livro de vocês traz, certo? Quando termina isso aqui, eu trouxe um tipo de resumo e algumas informaçõezinhas que às vezes não está muito claro no livro, tá? Então, os últimos slides não estão no livro de vocês. Então, vamos lá, o mercantilismo, certo? Então, a economia começa a funcionar. O mercantilismo ela foi uma doutrina econômica que surgiu aí entre o fim da Idade Média, que a gente viu que é quando vai começar a ter economia de verdade, e a época aí do triunfo do laissez-faire, né? Portanto, foi entre 1500 e 1770. Então, mais de 200 anos aí. O que foi que aconteceu em 1500, hein, meu povo? Vocês lembram? Vocês lembram aí qual local ficou conhecido, né? Descoberto, né? Não, o povo estava perdido, tadinho, né? O Brasil. Brasil, exatamente. Oi, voltei, estão me ouvindo? Estão me ouvindo, gente? Manda sinal de fumaça aí, por favor. Agora tá normal, é porque tinha travado. Eu caí. Doeu. Vamos lá. Vale. A internet caiu. Então, gente, essa descoberta ela não foi à toa, né? Foi mais ou menos de onde eu parei. Na verdade, foi uma consequência do mercantilismo, porque vai ser a partir de 1500 aí que a gente vai ter a expansão comercial e marítima das nações europeias. E a gente vai ter aí Portugal e Espanha à frente, né, desse processo de expansão marítima, porque são as duas que já conseguiram aí organizar suas monarquias e saem na frente, e não à toa vem parar aqui na América. Os mercantilistas consideravam que a riqueza de uma nação ela vinha aí a partir dos metais preciosos, ouro e prata. Eu não sei se vocês conhecem o livro chamado As Veias Abertas da América Latina, é do Galeano. Gente, se espremer aquele livro, sai sangue, certo? Contando um pouco da história da América Latina, como a gente vem sendo usurpado, roubado, explorados, né? Desde o período da colônia. E aí ele vai desde o período da colônia até... Ele vai falando da América Latina como um todo, tá? Não é só Brasil. Bem legal. Recomendo demais essa leitura. E aí, a fim de aumentar o estoque dos metais preciosos, eles defendiam um maior estímulo ao comércio exterior por meio de uma balança comercial favorável. Então, nessa situação, a gente tem um contexto histórico aí do surgimento do mercantilismo marcado pela desintegração do feudalismo e a formação do capitalismo mercantil, certo? Então, isso é um contexto histórico que vai favorecer aí o aparecimento, o surgimento, a implementação do mercantilismo. E aí tem um resumozinho aqui, né? As transformações ocorridas neste período. A gente tem desde transformações intelectuais, que foi um período de mudanças na forma de se pensar o mundo, né? O método científico aí tomava lugar,
das antigas maneiras que se tinha de explicar a realidade. A gente agora está vivendo o contrário, né? A gente está vivendo o inverso. As pessoas querem deixar o método científico de lado e começar a acreditar em todo tipo de insensatez. Havia também um contexto de transformações religiosas, cresceu aí um processo de laicização do pensamento, ganharam maior evidência os argumentos que exaltavam o individualismo, né? Até restrições a algumas práticas econômicas, como a cobrança de juros e o lucro, perderam força. Transformações no padrão de vida da população também se modificaram, a preocupação aí com o material, pelo desejo de bem-estar, né, começaram a se difundir. Transformações políticas, nesse período houve o aparecimento do Estado moderno, porque antes eram os feudos, não existia um Estado, né? Cada feudo tinha uma autoridade, agora não, a gente tem um Estado, né? O Estado moderno. Lembre-se que aí um Estado é a monarquia, né? Coordenava os recursos materiais e humanos e foi aglutinador das forças da nobreza. Há também transformações geográficas, né, por conta da navegação, e o aperfeiçoamento dessa navegação vai permitir aí a descoberta de novos mundos. As transformações econômicas, né, todas as mudanças também se refletiram no aumento do afluxo de riquezas. Então, a gente tem todo esse contexto, tá, de transformações que aconteceram durante a época do mercantilismo. E quais seriam os princípios do mercantilismo? A gente tem aí a acumulação de ouro e prata como uma fonte de riqueza, né? O nacionalismo, ou seja, era preciso uma nação poderosa, aglutinadora de forças, né? Tinha que promover exportações e acumular riqueza às custas dos seus vizinhos, nós brasileiros. O comércio exterior e o protecionismo, claro que o comércio exterior aí está bombando, né? As colônias sendo exploradas, mas existia uma realidade de protecionismo. O comércio exterior, ele deveria ser estimulado por meio da balança comercial favorável. O colonialismo, certo? Defendia-se aí uma política de dominação e exploração das colônias. Comércio interno e incremento da população, de certa maneira, aí se estimulava o comércio interno, porém, através de concessões de monopólios e privilégios comerciais. E grande intervenção do Estado. Gente, a gente está falando de monarquia. Monarquia, o Estado é uma única pessoa, uma única família, né? E esse Estado é que vai mandar em tudo, em absolutamente tudo. Então, não dá para se falar em Estado mínimo aqui, né? O Estado é totalmente interferidor, vamos dizer assim, na economia. Aí passa o mercantilismo, vamos falar aqui sobre fisiocracia, né? Ela foi uma doutrina econômica liberal que teve o seu auge no século XVIII. Aí ele formulou aí pela primeira vez uma teoria do liberalismo econômico, comecei a aparecer, né? E assim como os mercantilistas, eles queriam entender como uma nação poderia se tornar rica. As doutrinas, elas buscam isso, né? Só que para eles, a fonte das riquezas de um país estava na terra. Lá no mercantilismo, ouro e prata. Aqui é a terra. Sem a provisão de matérias-primas da natureza, não era possível aí gerar qualquer valor. Ela surgiu como uma reação ao mercantilismo, num momento histórico de muitas contradições, que era marcado aí pela dissolução dos últimos resquícios feudais e de ascensão da burguesia. Gente, é importante compreender, né, que cada vez surge uma doutrina, ela é implementada, e aí começa a dar errado, acaba surgindo uma outra doutrina, né, em reação à anterior. Então, vocês vão conseguir analisar isso daí. E aqui a gente tem os preceitos da fisiocracia, né? A terra como fonte da natureza, somente a agricultura era produtiva, pois criava excedentes, a indústria e o comércio eram úteis, mas estéreis, porque eles não produziam o valor consumido.
A ideia de ordem natural, né? Segundo eles, as sociedades humanas, elas estavam sujeitas a leis da natureza, intervenção mínima do Estado, economicamente, o direito natural das pessoas era desfrutado desfrutar do seu próprio trabalho, então o Estado ele não deveria intervir nos assuntos econômicos além do mínimo. E qual era esse mínimo? Proteger a vida e a propriedade, mantendo a liberdade. Bom, oposição às restrições feudais, mercantilistas e governamentais. Isso é o básico, né? Ele vem para contestar, ele vai se opor a isso. Então, para eles deveria existir liberdade de negócios, né? Interna e livre comércio no exterior. Acho interessante essas ideias que o pessoal coloca livre comércio no exterior. Aí é assim, é livre o seguinte, é livre para a gente sair fazendo o que quiser no meio do mundo, mas é fechado para quando todo mundo quiser fazer o que quiser no seu país. Alguns países são assim. Já vi que impostos deveriam ser cobrados apenas dos proprietários de terras, como a agricultura aí era a fonte da riqueza, né? Então, somente os donos das terras, eles deveriam pagar os impostos. Oposição ao consumo do luxo. Os fisiocratas consideravam o consumo de luxo uma barreira à acumulação de capital. Então, gente, ficar comprando brusinha não dá, tá? O que é aqui? Consideração da economia como um todo integrado. Essa premissa é bem descrita aí na questão de Wesley. Basicamente, ele divide a sociedade em 3 classes: os proprietários de terra, os produtores e as classes estéreis, né? Que eram os outros cidadãos lá. Então, esses eram os preceitos da fisiocracia. A gente já passou, a primeira doutrina lá foi o mercantilismo, agora a fisiocracia. E aí chegamos na escola clássica. Vocês sabem quem é essa? É a bendita mesmo. A abençoada, né, do liberalismo. Podemos datar aí o início da escola clássica em 1776, veja, bem próximo aí do mercantilismo, né, que é até 1770, e o seu marco foi a publicação da obra A Riqueza das Nações, de Adam Smith, neste mesmo ano aí de 1776. E este pensador, ele é considerado uma espécie de pai da ciência econômica. Então, vai ser a partir dos estudos feitos pelo Adam Smith que vai se ter um pensamento econômico mais elaborado. Diferentemente do mercantilismo e da fisiocracia, a gente vai poder dizer aí que as premissas da escola clássica elas são precursores da atividade da teoria econômica moderna. Então, foca nisso aí, ó. Pai da economia moderna, Adam Smith, e a sua teoria da escola clássica são as precursoras, né, da teoria econômica moderna. A doutrina clássica também vai ser conhecida aí como liberalismo econômico. Sendo assim, são os seus pilares. Vamos lá. A liberdade pessoal, a propriedade privada, a iniciativa industrial e controle individual da empresa e a doutrina do deixa fazer, deixa passar. Gente, foca aí em liberdade pessoal, certo? Liberalismo é uma doutrina político-econômica. Quando a gente vê hoje em dia certas pessoas, certos políticos ou certos cidadãos, colegas nossos, dizendo que são liberais, são neoliberais, e aí quer opinar se a mulher pode isso, se não pode aquilo, quer opinar em tudo, fazer essa questão conservadora, não tem nada de liberalismo, tá? Estão só surfando na onda, pegando aí uma carona para chamar a atenção, mas de liberalismo mesmo, são outros. Os economistas clássicos eles se consideravam aí naturais às categorias como dinheiro, capital, lucro, salário, propriedade privada, entre outras, né? Uma vez compreendidas, elas se eternizariam. Então, eram naturais, coisas naturais. As suas principais ideias devem ser entendidas aí no seu contexto também histórico, né? Já que eles ganharam corpo em meio à desestruturação do antigo regime feudal. Está começando a ruir o regime aí.
ele expressou, né, o liberalismo, o ideário da burguesia, o período em que ela estava aí na vanguarda das lutas, na frente, né, das lutas sociais, conduzindo o processo que ia derrubar o antigo regime, o feudalismo. Então, ele é uma doutrina que buscava uma inovação, né, para essa categoria aí, a burguesia, que estava tentando derrubar o feudalismo. Além do que mais, as ideias dessa escola, elas ganharam força no século XVIII, quando a Inglaterra ela vai assumir a supremacia do comércio e da indústria, porque embora a Espanha e Portugal, né, iniciem a parte aí das grandes navegações, né, lá em 1500, um pouco antes até, a Inglaterra vai tomar a frente, né, e ela vai assumir essa supremacia aí no comércio, na indústria, período este conhecido como Revolução Industrial. Resumidamente, os princípios dessa escola. O princípio do deixa fazer, deixa passar e crença no autoajuste do mercado, certo? Para esses economistas, o melhor governo era aquele que menos governava. Por isso, defendiam um Estado mínimo com poucas funções e que não intervissem na economia. As forças aí de mercado de livre e competitiva, elas deveriam orientar a produção, a troca e a distribuição das mercadorias e serviços. Um outro princípio é a harmonia de interesses, certo? Os clássicos aí sustentavam que o indivíduo, ao buscar satisfazer o seu próprio interesse, acabava aí servindo aos interesses da sociedade, né? Isso aí, numa economia de concorrência. Outro princípio era o trabalho como fonte de valor, né? Para eles, a fonte da riqueza estava no trabalho. Eles objetivavam a promoção do máximo crescimento e desenvolvimento econômico. Estava associada aí à crença de que os indivíduos supostamente tinham como desejo inato, né? Vinha ali, nasce com ele, acumular riquezas como um fim em si mesmo. Gente, quem é que nasce com essa pretensão, assim, como parte do seu ser? Não, nasci apenas com o fim aí de acumular riqueza só por acumular, não é só porque eu gosto. Noção da economia como um todo e regida por leis naturais. Os clássicos viam a economia como um todo interligado. Né? Além disso, eles acreditavam existir leis naturais que a regiam, e era importante descobri-las. Partiam de um método de análise. Um dos grandes legados dos clássicos foi ter oferecido aí um método de análise da economia, bem como as leis que dela fazem parte. Então, essas foram as características dessa escola. E aí a gente vai apresentar aqui quais foram os principais autores, né, os principais precursores dessa escola, começando pelo Adam Smith. Ele é considerado o fundador da escola, né? A gente já viu que ele é tido como o pai da economia moderna. Ele nasceu lá em 1723, na Escócia, onde ele viveu toda a vida dele. Ele faleceu em 1790. Em 1776 vai ser quando ele publica A Riqueza das Nações. Já bem de idade, né, gente? Deixa eu ver aqui quantos anos. 23 para 90. Esse povo não vivia muito, não, né? 67 anos. 67 anos, ele escreveu esse livro aí, que como é que eu vou dizer? É tido, né, como base até hoje, ó, aos 53 anos de idade. Então, não vamos desistir, tá, meu povo? Força na peruca, e nós vamos todos vencer, devagar e sempre. Então, foi em 76, aí, 1776, que foi publicado esse livro aí, um clássico até hoje, A Riqueza das Nações. Ele elaborou um modelo abstrato, completo, né, bem coerente, relativamente coerente da natureza, da estrutura e do funcionamento do sistema capitalista. Ele fez essa análise um pouco mais completa do que os anteriores. Notou que havia ligações entre as principais classes sociais, entre os setores de produção, a distribuição da riqueza, da renda, o comércio, a circulação da moeda, questões relativas aí aos preços e ao processo de crescimento econômico das nações.
Lembra tudo aquilo que a gente falou lá na primeira aula, né? Então, aqui ele começou a observar que existia essa integração. O trabalho dele é vasto, mas aí a gente pode destacar aqui algumas ideias de Adam Smith, né? O trabalho como fonte das riquezas das nações. Lembra que do outro era o ouro e a prata, e do Fisiocratas era a terra, né? Agora é o trabalho como fonte de riqueza das nações. A importância da divisão do trabalho, né? Quer dizer, então, a especialização dos trabalhadores, que ele achava que era importante. A ideia da mão invisível e da autorregulação do mercado da economia. Vocês já devem ter ouvido falar em mão invisível, né? Pronto, veio dele essa ideia. Adam Smith, ele sustentava ser necessário deixar agir a livre concorrência, de modo que os agentes econômicos encontrariam o equilíbrio de maneira natural, né? Através aí de uma mão invisível. Através dessa teoria, ele defendia que todos os agentes, na busca por lucrar ao máximo, eles acabavam promovendo o bem-estar de toda a sociedade. Uma coisa linda, né? Tão linda de ver, cara. E como se uma mão invisível orientasse as ações do mercado e da economia, tem a necessidade propriamente da atuação do Estado para isso, tá? Uma outra ideia era a defesa aí do deixe fazer, deixe passar, não intervenção do Estado, né? Como considerava que o mercado e a economia eles se ajustavam automaticamente, ia acontecer, não precisava interferir, né? Ele defendia que o Estado não interviesse na economia. O Estado deveria apenas proteger contra ataques externos, estabelecer a justiça, construir obras e instituições necessárias aí à sociedade, tá? E enfatizava o crescimento e o desenvolvimento. Um outro autor, talvez vocês não conheçam, né, da escola clássica, é David Ricardo. Nossa, que nome diferente, né? Filho de um rico capitalista inglês, Ricardo aí, ainda jovem, menino prodígio, né? Ele faz fortuna aí operando na Bolsa de Valores. Isso me lembra aquela história da Kylie Jenner. Vocês conhecem ela? Das Kardashian? E disseram que ela conseguiu... tem 21 anos, eu acho, ela 22, sei lá. E aí ela já é bilionária, né? Aí o pessoal coloca lá que ela conseguiu se tornar como se fosse um feito dela, muito fácil, né? Isso tem toda a fama da família, o dinheiro. Então é isso, ele fez fortuna aí já jovem na Bolsa de Valores, e no campo da economia política, a sua obra foi Princípios de Economia Política e de Tributação, publicado lá em 1817. Após Adam Smith, ele tornou-se aí a principal figura das ideias desenvolvidas pela escola clássica. Então, depois do Adam Smith, ele aí é o segundo nome dentro dessa escola. Ele tem aí também um pensamento, vai destacar 3 ideias dele. A teoria do valor do trabalho, das vantagens comparativas e a... Gente, esse negócio fica bem no meio e não sai. A teoria... Meu Deus, o que é isso? Alguém lê para mim? Vida, tu tá lendo aí o terceiro teoria da... Ai, gente, não aparece. Vou abrir aqui. Slide 25, só um instante. Eu não desisto. Aqui. A teoria da renda da terra. A teoria do valor-trabalho, né, partindo aí das ideias do Adam Smith, Ricardo aprimorou essa tese de que todos os custos se reduziriam aos custos de trabalho. Sendo assim, gente, o valor de uma mercadoria ele tinha que ser determinado pela quantidade de trabalho nela incorporada. Certo? Outra teoria era das vantagens comparativas. Essa teoria foi elaborada a partir dos estudos de Ricardo sobre o comércio internacional. Ela consistia em demonstrar que os países deveriam se especializar na produção de bens que eles eram mais capazes de produzir. Então, se você, tipo, o Brasil, né? O Brasil, ele tem vastas planícies, vai agora plantar, agronegócio, então eles teriam que se especializar nisso.
Mesmo que um país seja mais eficiente do que o outro na produção de todos os bens, esse país ele deve especializar-se e exportar o produto cujo custo é comparativamente mais baixo. E a teoria da renda da terra. Com essa teoria, Ricardo considerava duas hipóteses. Primeiro, que a terra tinha diferenças quanto à sua fertilidade. Então, existiam aí espaços mais férteis e outros menos férteis, né? Portanto, aí o uso das terras poderia se ordenar a partir da terra mais fértil para a menos fértil. E a segunda hipótese é que a concorrência sempre igualaria a taxa de lucro dos fazendeiros capitalistas que arrendavam as terras dos proprietários. Essas são as teorias aí de Ricardo, né? E ainda existe aqui o Jean-Baptiste Say. É considerado um seguidor das ideias de Smith, apesar de que a sua pretensão era corrigir os equívocos deste pensador. Então, assim, ele seguia as ideias dele, mas nem tanto assim, calma lá, certo? Formou aí a corrente liberal otimista, também denominada como Escola Liberal Francesa. Eu vou fundar, meu povo, uma corrente aí liberal otimista, tá? Forma da liberdade pessoal, tá? Que eu tô falando. Quem está comigo, vai ser meu seguidor. Sua principal obra foi o Tratado de Economia Política, certo? Lá em 1803, e para ele, o preço ou o valor de troca de qualquer mercadoria era dependente da sua utilidade. Então, ia depender da utilidade que esse produto teria. Ficou famoso, aí nós já estamos falando do Thomas Malthus, famoso pela publicação da obra, e esse aqui realmente é um pouco mais famoso mesmo, né? Ensaio sobre o princípio da população, né? Nela, eles se expressam aí os argumentos da teoria malthusiana da população, que era, né? Uma obra aí que merece destaque desse autor é o Princípio de Economia Política. Mas o que era essa teoria malthusiana da população? Não sei se vocês já ouviram falar, né? Com relação, ele acreditava o seguinte, meu povo. Ele dizia que o crescimento da população iria superar a capacidade produtiva da terra, e isso ia causar fome e miséria, né? Ou até mesmo aí o fim para grande parte da população. Então, para ele, a população, quando não controlada, ela aumentava geometricamente. Vocês conhecem PA e PG? Vocês terminaram agora a disciplina de métodos quantitativos, vocês estão bem afiados. Aumentar geometricamente é aumentar aí numa PG, né? Então, se hoje aumentou 2, é igual ao coronavírus. Se hoje aumentou 2, então amanhã vai aumentar 2 ao quadrado. Então, isso vai aumentar mais 4. E depois de 4, vai ser 4 ao quadrado, que dá 16, né? E aí, sucessivamente, tá? Então, é diferente de você aumentar de 1 em 1 ou de 2 em 2, por exemplo. Hoje tinha 2, amanhã vai ter 4, depois de amanhã vai ter 6, tá? Essa que vai aumentando de pouco em pouquinho é o que a gente chama aí de PA, que é aritmeticamente. Então, na cabeça aí do Malthus, né, de acordo com essa teoria dele populacional, a população, se não fosse controlada, ela ia aumentar de forma progressiva, geometricamente, né, no APG, enquanto que a produção de alimentos, ela ia aumentar a partir aí de uma PA, né? Então, o que aconteceria? Existiria um momento em que a quantidade de pessoas seria imensamente maior do que a quantidade de alimentos. Era isso que ele defendia. Mas o que foi que ele não considerou, né? Acho que nem passou pela mente dele, era o papel das inovações tecnológicas no processo produtivo. Então, a tecnologia tem permitido, né, que nós consigamos aumentar a produtividade de forma nunca vista. E depois do Malthus, a gente ainda tem o John Stuart Mill. Tentou integrar a teoria do valor-trabalho com a perspectiva aí utilitarista, que via a utilidade como uma formadora dos preços. A sua principal obra foi Os Princípios de Economia Política, com algumas de suas aplicações à filosofia social. Nossa, que nome grande,
E aí, saímos dessa teoria, escola clássica, beijinho, beijinho, tchau, tchau. Vem o marxismo. Falamos um pouquinho de Marx na cadeira, na disciplina de... Eu sou tão acostumada a falar cadeira, gente, que quando eu fazia faculdade era cadeira, tá? Agora é disciplina. Na disciplina de ética, não foi? A gente falou sobre Marx. Então, o contexto que se seguiu lá, a Revolução Industrial que a gente viu lá na escola clássica, é aí a consolidação do modo capitalista de produção. Então, ele se inicia mesmo como indústria, porque o capitalismo começa lá no mercantilismo, né? Na fase comercial. E depois, com a Revolução Industrial, a gente vai ter o capitalismo industrial. E aí ele vai se consolidar, certo? E essa consolidação ela foi marcada aí por inúmeros problemas socioeconômicos. Então, por um lado, se havia superado por completo os resquícios aí do feudalismo, né? Já não tinha mais condições de voltar. A consolidação do novo modo de produção com base na indústria acarretou inúmeros problemas, entre eles pobreza das massas, desemprego, superexploração, inchaço das cidades, poluição, desigualdade. Gente, vocês conhecem alguma dessas situações? Vocês têm semelhança? Isso daí, né, foi em 1700, 800 bolinha, tá? E isso acontece até hoje. Então, realmente, o capitalismo ele se forma em cima disso, né? Se alimenta. Nesse contexto, então, Karl Marx, né, com auxílio aí de seu coleguinha, Frederick Engels, ele formulou uma crítica à economia política clássica, ao liberalismo, como uma forma de entender a realidade, né? E mais do que isso, ele pretendia engajar e transformá-la. A obra mais importante de Marx foi O Capital, né? Resultado, gente, de 40 anos de pesquisas e de esforço. Vocês têm noção que vocês estão escrevendo aí um artigo de, sei lá, 10 páginas, e o cara passou 40 anos fazendo uma pesquisa. Me deu até vontade de ler agora, né? Para saber o que o cara apurou. Pesquisa interessante. A grande crítica de Marx aos autores da escola clássica é que lhes faltava aí a perspectiva histórica. Na opinião dele, né, a produção é uma atividade social, certo? E por isso ela assume aí diferentes formas e modos a depender da organização social. O Vitor está só brincando de entrar e sair, né, Vitor? Então, segura, Vitor. Segura, balança, mas não cai. Certo. A produção é uma atividade social, tá bom? E isso é diferente do pensamento clássico. Quando ele fala pensamento clássico é do liberalismo, né? Que muitas vezes ele procurava aí dar um sentido de naturalidade ao modo de produção capitalista, enquanto o capitalismo, o liberalismo, né? Ela vem nessa proposta de naturalizar. Lembra que vocês viram que o Adam Smith achava que era natural, inerente ao ser humano, nasce com vontade, né, de acumular riquezas apenas por acumular. Né? Enquanto eles defendiam esse ponto de vista, o Marx ele já acreditava que isso era uma construção social, certo? Ele também sustentava a ideia de que a base econômica da sociedade... Tentando reconectar, vale, que coisa. Expulsaram, fui da plataforma. Marx também sustentava a ideia de que a base econômica da sociedade, ou seja, forças produtivas e as relações de produção, elas condicionam o restante. A base econômica da sociedade vai condicionar o restante da sociedade, como o Estado, as leis, as ideologias, a cultura, a religião. Gente, eu vou dizer, eu acho que o Marx estava certo, né? Realmente, o modelo econômico, ele vai influenciar, né? A base econômica e a doutrina, né? Ela vai direcionar totalmente o Estado, né? A gente está vendo aí a questão das reformas todas, trabalhista, previdenciária, né?
as leis, como é que estão sendo colocadas. Por conta disso, a gente está vendo aí também a disseminação, né, de uma cultura de ideologias nada saudáveis, né? E vai ser a partir de novelas, de televisão, de propagandas, de youtubers, de influencers que vão lá dizer o que é legal cada um vestir, e daqui a pouco eles começam a vender um projeto de vida para cada um de nós, né? Então, sim, o capitalismo, ele molda a sociedade. Então, a base econômica da sociedade, ela vai condicionar todo o restante do funcionamento dessa sociedade. Era isso que Marx acreditava. Aqui, algumas ideias de Marx, né? A gente apresentou as ideias do Adam Smith, agora as ideias do Marx. O capital como relação social, certo? Ele não concebia aí o capital apenas como um conjunto de máquinas, equipamentos, nada disso. Para ele, o capital, ele era uma relação social, uma relação de produção que surgiu com o aparecimento de duas classes sociais distintas, né? Uma que se apropria dos meios de produção, ou seja, a burguesia, e a outra que tinha apenas a sua força de trabalho para vender, né? Os trabalhadores. Outra ideia era a mercadoria como valor de uso e valor de troca. Então, para ele, o preço das mercadorias era definido pelo tempo de trabalho socialmente necessário à sua produção. As mercadorias, elas tinham valor de uso, corresponde aí à utilidade, né? E também valor de troca, a possibilidade dela ser trocada ou vendida aí por outra coisa. O conceito de mais-valia, vocês já devem ter ouvido falar também, corresponde aí ao trabalho excedente e não pago, ou seja, a burguesia, dono dos meios de produção, contrata o trabalhador para vender a sua força de trabalho, ele vai lá, produz os produtos, né? Esses produtos serão vendidos e o trabalhador não vai receber em troca do seu trabalho todo o recurso que foi utilizado, por exemplo, que foi adquirido depois de vendido. Então, esse valor aí do lucro, né, ele vai chamar aí de mais-valia. Então, a mais-valia é produzida no processo de produção e finalizada na circulação. Ou seja, quando a mercadoria é vendida, por exemplo, imagine uma facção com cinco trabalhadores, né, cuja produção mensal é de 10 mil camisetas em 20 dias. Em 20 dias trabalhados, eles conseguem aí produzir 100 mil camisetas. Para cobrir os custos de salário destes 5 trabalhadores, é necessária a produção de 25 mil camisetas. Então, quando eles produzem 25 mil camisetas que vão ser vendidas, o patrão deles já consegue pagar a força de trabalho toda, tá bom? Ou seja, em 5 dias de trabalho. Portanto, em 5 dias de trabalho, os trabalhadores já produziram o suficiente para a sua subsistência. O restante da produção, ou seja, 75 mil camisetas, né? Restante, ou seja, os outros 15 dias que as pessoas vão trabalhar, ficam com o patrão. Então, gente, em 3 dias eles produzem o número de camisetas que Marx fazia aí distinção ainda entre a mais-valia relativa e a mais-valia absoluta. Então, a mais-valia é isso, os donos do meio de produção se apropriando, né, do trabalho do operário. Ainda a ideia aí do exército industrial de reserva corresponde ao contingente de trabalhadores sem emprego. Para Marx, um contingente de desempregados era uma característica do modo de produção capitalista, né? Então, o desemprego faz parte, né, da operação do capitalismo e, portanto, era muito importante para a continuidade do processo de acumulação de capital. Né? Então, esse exército aí, o exército industrial de reserva, era produto do capitalismo e agia como regulador dos salários. Além disso, era necessária aí a medida que deixava à disposição mão de obra complementar. Gente, vocês já prestaram atenção, já pararam para pensar? Todo mundo na vida tivesse emprego e as empresas fossem crescendo, quem ia trabalhar nelas? Aí ia começar uma briga nas empresas por gente.
E aí eles iam começar a oferecer salários astronômicos para a gente largar uma empresa para ir para outra. A pessoa que sonha, né? Então, essa massa de desempregados, ela faz parte, né, do desenvolver do capitalismo e ela é utilizada para regular aí, um agente regulador dos salários. Além do que, ficava aí como uma reserva. Ó, se a nossa produção aumentar, a gente te contrata. E a acumulação de capital. Esse processo é a força motriz do modo de produção capitalista, é o processo de valorização do valor, tá? Então, é a busca e a acumulação de capital e a acumulação primitiva. Contrariando os economistas clássicos, Marx sustentava que a origem do modo de produção capitalista ele se dava através do processo de acumulação primitiva e não por conta de um esforço pessoal de algumas pessoas. Então, esse processo nada mais era do que o processo de separação do produtor direto, do trabalhador, da propriedade, das condições de seu trabalho. Estou com meus queixos doídos de falar. Então, gente, acabou-se o marxismo, tá? Então, até agora a gente já viu a antiguidade, já viu a Idade Média, já viu mercantilismo, fisiocracia, escola clássica, marxismo. Agora a gente vai ver os economistas neoclássicos, ou também marginalistas. A ciência econômica neoclássica, também conhecida como marginalismo, passou a exercer forte influência, né, em inúmeros âmbitos das últimas décadas do século XIX. Até quando? Até a crise econômica lá de 1929 e a publicação da teoria geral de Keynes. Vocês vão conhecer aí o Keynes. Marcado por inúmeras mudanças e também pelo crescimento de problemas socioeconômicos, como o desemprego, né, oscilações econômicas e até mesmo por guerras. A gente teve guerras, 2 guerras aí, né? Até a metade aí do século XIX. Cresceram também os movimentos teóricos de negação aos preceitos clássicos, né? Que eram quem, gente? Os movimentos socialistas, né? Marx, a gente viu, vinha atacando a teoria clássica. E também aí havia a questão dos movimentos sindicais. Então, esse aí é o contexto, certo? Os neoclássicos, eles defenderam que a economia ela tinha que funcionar livre de qualquer intervenção, submetida apenas aos mecanismos de mercado, ou seja, às leis da oferta e da procura. Eles acreditavam que deixasse que essa lei aí, que a gente estudou, ela passada um pouco, a gente vai se especializar nela na próxima aula, tá? Eles acreditavam que essa lei aí ia fazer todo o trabalho, então podiam ficar tranquilos. É uma releitura do trabalho dos economistas clássicos, incorporando aí, trazendo novos conceitos. Mas, na verdade, ideias dessas crianças. Primeiro, a abordagem neoclássica marginalista, ela privilegiava a microeconomia, ou seja, os agentes econômicos de maneira individual assumiam aí o centro das discussões. A abordagem marginalista, então, não se preocupava com a economia agregada, mas sim com a tomada de decisão individual, certo? Então, foco aí na tomada de decisão individual. Defendia a ideia de deixe fazer, deixe passar, certo? A ideia de equilíbrio na economia, certo? Como os marginalistas sustentavam que os mercados se autorregulavam, afirmavam aí que a economia tendia sempre ao equilíbrio. O quarto, enfatizam o lado da oferta. Para eles, era a oferta que ia determinar a demanda. A ideia da concorrência perfeita. Esses economistas baseavam a sua análise em um sistema econômico pautado pela concorrência perfeita. Nesse sentido, existiam aí muitos compradores, muitos vendedores, tá? A ideia de utilidade marginal. A utilidade de cada bem se relacionava à sua capacidade de satisfazer as necessidades humanas. E a defesa da racionalidade nas decisões dos indivíduos, né? Ou seja, eles defendiam que os indivíduos eles seriam racionais quanto às suas decisões. Esses eram aí
os marginalistas, né? E aí vocês ouviram falar, né? Eu falei aqui do Keynes. Então, quem é essa pessoa? John Maynard Keynes, certo? Foi aí entre 1883 e viveu até 1946. Foi um dos mais notáveis economistas da primeira metade do século XX. Você fala em economia, você vai lembrar de Adam Smith, pelo menos o básico, né? Do Karl Marx, do Engels, né? E do Keynes, do keynesianismo. Ele é considerado pioneiro da macroeconomia, que nós vamos estudar. Tinha grandes preocupações com as implicações práticas da teoria, né, de teorias econômicas, né? Não por acaso ele se tornou aí crítico dos conceitos dos marginalistas, né? Portanto, de seu próprio mestre, o Marshall. Então, ele tinha aí um mentor, né? Ele acabou sendo seu próprio crítico às ideias desse mentor. John Keynes era quem explicaria aí a crise dos anos de 1930 e demonstraria que os neoclássicos eles falharam ao ignorarem a necessidade de uma regulação macroeconômica do Estado. Então, ele acusa, né, os marginalistas de falhar porque não enxergaram a necessidade do Estado. A contribuição dele foi imortalizada na publicação de uma das obras mais influentes do século XX, A Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, um livro recente aqui, 1936, né? Foi um período, olha meu povo, foi um período caracterizado pelo desemprego em massa, crise de 1929. Vocês estudaram isso no colégio, já ouviram falar em filme, tudo mais. Foi um período caracterizado pelo desemprego em massa, crescimento lento das economias, ou até mesmo nenhuma estagnação, né? Excesso de produção, concentração de riquezas, dentre tantos outros problemas macroeconômicos. Sem contar aí que a primeira metade do século XX foi marcada por duas grandes guerras mundiais. A gente tem uma aí entre 1914 até 16, ou 16 até 18, por aí. E a outra que vai de 39 até 45, né? No âmbito da ciência econômica, havia uma crise justamente, né, porque a doutrina dominante lá, a neoclássica, ela não dava conta de explicar os problemas dessa nova realidade socioeconômica, muito menos de apresentar soluções para sair dessa crise. Então, o pensamento de Keynes deu origem aí a uma corrente dentro das ciências econômicas conhecida como keynesianismo, tá? Muito conhecida, keynesianismo. Esse pensamento inaugurou uma modalidade de intervenção do Estado na economia. Então, veja, a gente vinha evoluindo para tirar o Estado da jogada. Agora, ele quer trazer o Estado de volta para, sim, atuar dentro da economia. Algumas ideias dele. O princípio da demanda efetiva, que atentava aí para a proporção da renda gasta em consumo e investimento. Então, para ele, era a demanda, ou seja, as necessidades dos indivíduos, que iria influenciar a oferta. Sendo assim, para promover o equilíbrio macroeconômico com o emprego, era preciso aí atentar para o lado da procura. Então, um dos fatores fundamentais pelo volume de emprego era o nível de produção. A gente viu que realmente tem essa interferência. ênfase na macroeconomia, né? A ênfase do keynesianismo está nos grandes agregados macroeconômicos: emprego, demanda efetiva, produto interno bruto, inflação, taxa de juros, nível de consumo agregado, entre outros. Era contrário à lei de Say, né, para os keynesianos. O mercado ele não se autorregula sempre, né? Por isso, era preciso aí necessária a intervenção estatal, através de gastos públicos, para estimular a demanda efetiva da economia e, assim, reequilibrá-la. Havia também a preocupação com o curto prazo. O pleno emprego era apenas uma das tantas situações possíveis em uma economia
E, ao contrário dos neoclássicos, era possível alcançar o equilíbrio de uma economia com desemprego no mercado de trabalho, certo? Então, essas aí são as ideias. Vamos ver aqui uma diferença. Só beber uma aguinha que a minha garganta está doendo de falar. Diferenças entre os pensamentos neoclássicos e keynesianismo. Os neoclássicos, a oferta determina a demanda, já o keynesianismo é a demanda que vai determinar a oferta. Os neoclássicos, o equilíbrio de uma economia era baseado aí no pleno emprego dos recursos produtivos. Para o keynesianismo, é possível alcançar o equilíbrio sem o pleno emprego dos recursos produtivos. Os neoclássicos propõem soluções de longo prazo, enquanto o keynesianismo de curto prazo. Os neoclássicos dão ênfase na microeconomia e os keynesianos na macroeconomia. Para os neoclássicos, há uma crença na autorregulação do mercado, já para o keynesianismo, ó, não. O mercado ele não se autorregula sempre, sendo às vezes necessária a intervenção do Estado na economia. Para os neoclássicos, eles eram o quê? Contrários à intervenção do Estado na economia, e o keynesianismo ele era favorável à intervenção do Estado na economia. E aí, vamos falar sobre a economia pós-Keynes, né? Principalmente aí a partir dos anos de 1970, gente, é um dia desse, né? 1970. A corrente keynesiana, então, hegemônica na explicação da realidade econômica, ela vai perder espaço. Alguns problemas assolavam as economias mundiais e os preceitos de Keynes eles não eram mais capazes de solucionar. Então, vejam que a evolução de uma doutrina para outra, né, ela sempre está baseada em uma tentar superar a outra. Então, vem uma, é elaborada, colocada em prática, e aí acontece alguma coisa, e ela já não mais dá conta, então busca-se uma outra, que vai tentar negar a primeira, né? Vai tentar mostrar o que a primeira está fazendo de errado e tentar consertar. A falta de crescimento econômico e a ocorrência aí do fenômeno da estagflação, que é isso, gente? Baixos ou mesmo índices negativos de crescimento, combinado aí com altos níveis de inflação e desemprego. Então, o país não está crescendo, está com crescimento negativo, ou, além disso, né, a inflação está nas alturas e há um alto nível de desemprego. Uma corrente que ganhou evidência foi o monetarismo, certo? Que tem o livro que As Vinhas da Ira, de John Steinbeck. A história se passa durante a Grande Depressão. A dona Fernanda aí sugerindo livrinhos, tá? Onde ela foi apresentada aí ao lado cruel do capitalismo. Já quero ler, adoro me informar sobre essas coisas. Vamos lá. Então, gente, uma corrente que vai ganhar evidência, então, já que está no momento de crise, o Keynes vai perder aí um pouco da sua força propulsora, vem aí Milton Friedman, certo? Ele ganhou evidência aí a partir da defesa aí do monetarismo. É uma espécie aí de antítese do pensamento keynesiano. Para eles, era preciso deixar a preocupação com a demanda de lado e enfatizar a oferta. Olha aí, voltando, né? Parece que a gente vive indo e voltando, aí evolui, aí volta, vai e volta. O Estado deveria se afastar da economia e deixar as forças de mercado funcionar. Então, aquilo que o Keynes defendia, eles agora vão deixar de lado e vão defender o contrário. Ou seja, vão voltar aí um pouco à escola clássica. Afirmavam que a economia de mercado se autorregulava. Gente, não tem muito para onde fugir, né? Fica se repetindo. Para eles, problemas como a inflação e mesmo as flutuações econômicas, elas tinham raízes aí na oferta de moeda, né? Ou seja, eles acreditavam que isso era apenas uma questão monetária. Dessa forma, o controle de estoque de moeda na economia era a variável mais importante para eles, para determinar, na determinação aí da demanda agregada de um país. Então,
Na cabeça deles, eles defendiam que controlar o estoque de moeda, com o intuito de manter uma oferta monetária estável, era o que permitia aí um controle do processo inflacionário. Então, se não tem dinheiro circulando, só tem aquela quantidade, né? Não vai aumentar e não vai... É essa a ideia aí. Outra escola, né? A gente vê agora dos monetaristas, né? Uma outra escola que vai ganhar evidência, alguém assumiu o controle aí. Ô, Vitor! O que foi que você fez, meu amigo? Você assumiu o controle da minha apresentação e fechou ela, não foi? Agora eu estou subindo ela aqui novamente, tá? Enquanto ela vai subindo, eu vou lendo aqui no meu PowerPoint que está aberto. A gente tinha acabado de falar dos monetaristas, né? Era aqui. Isso mesmo. Então, outra escola que ganhou evidência já entre 1970 e 80 foi a das expectativas racionais, conhecidas também como os novos clássicos. Principais postulados dessa escola eram parecidos aí com a dos monetaristas. Opa, voltou aqui. Desculpa, hein? A gente tem que vir assistir a próxima aula, senão nunca mais vou ficar chateada. Deixa eu ir passando aqui. Às vezes ele demora para passar. Destravou um pouquinho. Pronto. Então, gente, qual eram os postulados aí dessa outra escola, né? Primeiro, defendiam que a economia se autorregulava, novidade, que o Estado não deveria intervir no mercado, que deveria haver aí controle da oferta de moeda e sustentavam a ideia das expectativas racionais, ou seja, de que os agentes econômicos fundamentavam as suas expectativas futuras de forma racional. Ou seja, muito bem intencionado esse povo. Aí, estou passando, estou chegando. Opa, pronto. Era aqui que a gente está. Estamos chegando ao fim, tá, gente? Então, essa é uma outra escola, certo? Aí entre 70 e 80. Podemos citar os novos keynesianos, que buscam aí analisar a realidade com base numa releitura dos principais postulados de Keynes, com base em um esquema teórico mais sólido. Além destes, vale citar também os institucionalistas, que incorporaram à discussão dos agregados macroeconômicos, né, novos elementos, papel da tecnologia e das instituições, para eles, muitas instituições sociais e de poder que influenciam aí na formação dos preços e na alocação de recursos na economia. Dessa forma, gente, o mercado ele não seria o único a influenciar os preços e as demais variáveis econômicas, aí segundo os institucionalistas. E a gente finaliza o tópico 5, que era o último tópico pendente da unidade 1, tá? E a gente fecha a unidade 1, falta só a unidade 2 e 3. Um é macroeconomia, outro é microeconomia, não sei aí a ordem. E eu trouxe esse resumo aqui para vocês, esse não tem lá no livro, certo? Então, só resumindo aqui, rapidinho. Mercantilismo vigorou durante a Idade Moderna na Europa, período aí em que o poder era exercido pelas monarquias absolutistas, ou seja, o Estado sou eu, né? Teve um rei que disse exatamente isso. Que foram aí as grandes responsáveis pela expansão marítima comercial. Essas monarquias foram as responsáveis, certo? Foi a doutrina econômica do capitalismo comercial. O Estado, nesse momento, ele interfere em todas as decisões econômicas, sendo essa a sua principal característica. Por isso, é também conhecido como capitalismo de Estado. Tá? Atenção, aqui, quando falamos em Estado, nos referimos à monarquia. Não é um Estado como a gente vê hoje, é uma pessoa, certo? Não é um Estado cheio de organizações, tá? Principais características: interferência direta do Estado na economia, o colonialismo, né? Ou seja, a formação de colônias que pudessem ser exploradas, e fomos, e somos, né? O metalismo, que é a busca aí por metais preciosos, achando que era a base aí, que
só se enriquecia, né, as nações a partir do acúmulo de ouro e prata. Balança comercial favorável. O capitalismo europeu, ele tentava acumular capital com comércio. Então, para isso, era preciso que esses países comprassem poucas mercadorias a preços bem baixos e vender muitas mercadorias a preços bem elevados. O que era para acontecer aqui no Brasil colônia, gente? Vocês sabem. Por exemplo, primeiro, ninguém queria saber do Brasil, explorou tudo que podia, assim, que estava ali fácil, né? Na cara. A Espanha começa a querer tomar conta, então eles começam a mandar algumas pessoas para tentar povoar o Brasil, para evitar perder território para a Espanha. Aí, essas pessoas que vêm de Portugal para cá, na verdade, o que elas fazem? Elas exploram o que tem por aqui. A gente tem o café, a gente teve o ouro, né, a prata, teve a cana-de-açúcar, não é isso? E o que acontecia? Essa pessoa vinha aqui, tinha lá a sua fazenda, produzia cana-de-açúcar, e aí ela vendia... Desculpa, a garganta tá ruim. Vendia a um preço barato, e lá ele era manufaturado e eles revendiam, né, a um preço muito mais alto. Enquanto isso, na colônia, gente, não tinha nada. Então, pouco dinheiro que chegava aqui era gasto aqui? Não, era gasto lá fora. E isso aí era a metrópole que queria dessa forma. Certo? Então, essa balança comercial favorável, ela tinha como base isso, ou seja, eles tinham que vender para fora muito mais do que eles compravam. Ou seja, também a questão do preço. Uma característica também é o pacto colonial, em que as colônias só poderiam fazer comércio com as suas próprias metrópoles, e isso permitia o enriquecimento das metrópoles e condenava as colônias a um atraso econômico e tecnológico, uma vez que as colônias eram proibidas de desenvolver as suas próprias manufaturas. E a gente vê isso acontecer até hoje, tá? E uma outra característica muito triste é a escravidão, foi baseado aí em cima, né? Essa atividade econômica era realizada tendo como base a mão de obra escravizada. Gente, atenção. Os negros, nessa época, eles não eram escravos. Porque eu sou descendente de escravo. Não. Você é descendente de uma pessoa que foi escravizada, tá? Uma dica aí para a questão de terminologia, na hora que vocês estiverem se expressando, até mesmo que vocês vão escrever, né? Vários autores surgindo aqui. E o liberalismo? Eu vou falar sobre as principais. Mercantilismo, liberalismo, keynesianismo, neoliberalismo, tá? O liberalismo, também conhecido aí como liberalismo clássico, também nasceu na Europa, é a doutrina que vai marcar a fase do capitalismo industrial, falei para vocês, era defendido pelo movimento iluminista, quem já estudou iluminismo aí nas aulas de literatura, aposto que amava, nas aulas de história também. Iluminismo, gente, era um movimento que criticava as monarquias absolutas e pregava uma maior liberdade para os cidadãos e para a economia. Por isso, gente, que lá, dentro dos princípios do Adam Smith, meu colega Adam, tinha a questão da liberdade pessoal, tá? Então, o liberalismo, ele ia além disso. As características dessa doutrina vêm principalmente da obra de Adam Smith. Características. Prega, então, a liberdade na economia, ou seja, uma ausência do Estado, a não interferência do Estado na economia, como sua principal característica. Segundo ele, né, segundo Adam Smith, a economia ela não precisa de um tutor, uma vez que ela é regida aí por uma lei natural, que é a mão invisível do mercado. Ou seja, a economia iria se autogerir através da lei da oferta e da procura. No liberalismo, o Estado deve se preocupar apenas em garantir o livre mercado e a livre concorrência, o que será capaz de gerar aí uma grande disputa entre as empresas que, para ter espaço, elas vão vender produtos com qualidades cada vez maiores e preços, né, sempre mais baixos. E isso será capaz de incentivar o consumo, que vai ser necessário
gera aí, então, uma maior produção e mais contratações. A minha voz está querendo falhar, minha garganta não está. Ó, veio a água aqui. Então, ó, a lógica deles era o seguinte: se tivesse um livre mercado sem barreiras, né, a concorrência fosse livre, né, as empresas elas iam tentar sempre melhorar para poder ganhar espaço no mercado, iam produzir produtos sempre melhores e com isso elas também iriam conseguir baixar os seus preços, porque ela ia aumentar a sua produtividade, ia custar menos para produzir e tudo mais. Essa doutrina ela perdurou até a grande crise econômica, né, aí de 1929. Crise essa que ficou conhecida como a Grande Depressão. Ela foi causada, dentre outros motivos, por uma superprodução das empresas, tá? Essa crise, que levou a uma baixa vertiginosa nos preços e, por consequência, a falência de milhares de empresas. Vocês lembram que a gente falou lá do fluxo de produção, fluxo monetário, né? Empresas, famílias, como é que isso acontece? Então, quando você tem muita produção, você não consegue vender tudo, aí você começa a ter que demitir, mais gente desempregada, menos gente comprando, sua superprodução não sai, você acaba tendo que fechar as portas. Então, nesse cenário aí, começa a se associar esta crise ao fato da economia estar totalmente livre. Então, essa mão invisível do mercado, né, ela não atuou aí. Começam a se pensar dessa forma, né? Ou então, né, foi adotado aí o keynesianismo. Vai ser adotado por muitos países ao redor do mundo com o intuito de livrar os países do período da Grande Depressão. O keynesianismo foi o influenciador do New Deal, né, que Roosevelt adotou para o país, aí, United States of America, sair da crise econômica. E hoje eu estava assistindo uma live do meu orientador do mestrado. A única live que eu já vi até hoje nessa quarentena, né? Aí eu queria fazer uma live, eu fui assistir. E ele estava falando, ele é economista, tá? Esse meu orientador. E ele estava falando que a Europa está se movimentando hoje, né, com a realidade de crise pós-pandemia, ou durante, não sei quando vai acabar, se organizando para começar, porque qual era o movimento? O movimento era de um liberalismo, neoliberalismo, né, avançando no mundo todo, principalmente na Europa. E agora, dentro dessa realidade, eles começam a perceber que o Estado vai ter que atuar novamente, né, na economia, não vai poder ser mínimo. A gente vai entender aí quais são os princípios do keynesianismo. E ele falava exatamente isso aí, num novo New Deal, novo New Deal, seria um green, né, estou falando que é um green New Deal, coisa assim, porque entra também a questão do meio ambiente, né? Então, gente, o keynesianismo, ele é muito influente, foi muito importante. Para o Keynes, por exemplo, a gente tem que entender, certo, que essa realidade aí de 1929, quando começa a grande crise, né, a grande depressão, a gente está saindo da Primeira Guerra Mundial, ainda não entrou na Segunda, né, mas estamos no momento pós-guerra, e muitos países estão assolados, destruídos, muitas pessoas morreram. E é preciso fazer algo mais. Então, o Estado vai ser um pilar importante para recuperar essas economias e para que a população consiga, né, voltar aí a ter condições de sobreviver. Quais as características, tá? Para ele, o Estado deve intervir na economia com o intuito de garantir o welfare state. Né? O welfare state, gente, é o conhecido estado de bem-estar social, né? Que aconteceu em muitos países, né? Como já foi colocado aqui. Teve um ensaio aqui no Brasil, vocês vão identificar aí, mas nunca aconteceu de fato aqui no Brasil, um legítimo, né? Foi uma imitação paraguaia. Logo, para ele, o Estado é o responsável por garantir os direitos dos cidadãos, como saúde, educação, alimentação. E para aqueles em caso de crises econômicas, que era que eles estavam vivendo, o Estado tem o dever de garantir o emprego para os trabalhadores, realizando, por exemplo, grandes obras públicas,
Gente, esse acesso está errado aqui, tá? A gente tem na pressa. Acesso ao crédito e reduzir os impostos às empresas para que os preços dos produtos fiquem mais baixos. Então, nós hoje estamos vivendo um momento de crise econômica. O que é que o nosso Estado deveria estar fazendo? Né? Garantindo a sobrevivência dos trabalhadores, ajudando a empresa para manter essas pessoas empregadas? Sim. Mas, por exemplo, o que eu estava lendo essa semana é que um dos programas do governo para ajudar as empresas a conseguirem empréstimo, por exemplo, do BNDES, permitir a demissão, cara, do povo. Então, o cara vai pedir empréstimo em condições favoráveis e ainda tem um aval para demitir. Então, para quê? Porque a ideia do Estado intervir é para garantir esses empregos, né? Então, precisa ajustar melhor isso daí. Então, para ele, o Estado precisa aumentar os gastos públicos. Eu não sei se eu falei com vocês na aula passada, como, por exemplo, a vinda do IFCE para cá, ela interfere, né, na movimentação econômica da cidade e da região. Eu acho que eu falei para vocês. Me responde se eu falei aqui, por favor, se alguém lembra. Eu não tenho que repetir, ser repetitivo, pode mandar mensagem, estou com o chat aberto. Ninguém? Eu vou repetir, hein? Vou ficar aquela velha, igual minha sogra, quando começou com esse sintoma de Alzheimer. Falar a mesma coisa, mil vezes. Então, gente, o gasto público, principalmente em infraestrutura, ele é muito importante, porque obras demoram muito tempo, certo? Para acontecer. Então, você consegue empregar mão de obra. Quando você emprega mão de obra, você aumenta a demanda por consumo, o que aumenta a demanda por produção. Então, as empresas acabam contratando mais e, às vezes, novos nichos vão surgindo, a economia vai se movimentando, tá? Essa doutrina ela foi largamente utilizada até a década de 70. O que foi que aconteceu em 70? Teve uma grande crise aí do petróleo, e aí, novamente, as economias entraram em crise, né, no mundo, e surgiu a necessidade aí de mudanças, já começaram a enxergar, então, que o keynesianismo talvez não fosse capaz de abarcar aí, tudo que estava acontecendo. O neoliberalismo, ele trata-se aí de uma releitura do liberalismo clássico. Ganha força no mundo na década de 80, nos países desenvolvidos. Aqui vai ser lá na década de 90 e dos anos 2000, né, nos países subdesenvolvidos. Aí vocês vão lembrar, quem eram os presidentes dessa época, anos 90 e 2000? A gente tem... Qual é o nome do que sofreu impeachment, meu povo? Ah, meu Deus, esqueci. Gente, esqueci. Collor de Mello, e é meu parente. A gente tem o Collor, depois a gente tem o Itamar Franco e o Fernando Henrique, certo? Segurei. As bases teóricas dessa doutrina, elas foram Meu reunidas... parente é ótimo. Hã? Meu parente. Não, meu parente é assim de sobrenome, não faço questão, não. As bases teóricas dessa doutrina, elas foram reunidas numa reunião, né? Fizeram uma reunião lá nos Estados Unidos para juntar as bases do que vai ser o novo aí, liberalismo, neoliberalismo. Essa reunião aconteceu em 1989, né? E ficou conhecido como o Consenso de Washington. Acredito que vocês também já leram sobre isso. As ideias do Consenso de Washington, elas foram propagadas pelo mundo, principalmente aí pelo Fundo Monetário Internacional e pelo Banco Mundial. Fundo Monetário Internacional, gente, é FMI. Como assim? Como é que eles têm poder, né? Esses dois órgãos, eles têm poder de propagar pelo mundo essa doutrina? Gente, simples. Eu não sei se vocês lembram, mas na década de 90, a gente pedia empréstimos ao FMI, ao Banco Mundial, né? Porque o Brasil estava quebrado, e aí teve que pedir empréstimo. E quais eram as condições, e até hoje isso acontece, tá? Outro dia eu estava lendo o plano de governo daqui do estado do Ceará, não é de agora, desse ano, né? Eu estudei isso em 2017. Final de 2018. Mas, o que falava lá? Quando você pede um dinheiro emprestado nessa situação, o Estado, né? Eles colocam algumas imposições.
Porque é nesse momento que eles colocam as garras dentro do país e começam a inserir aí uma nova doutrina econômica. Então, o FMI, tá bom, eu vou te emprestar dinheiro, mas aí, ó, tu vai ter que interferir, tu vai ter que interferir menos na economia. Então, ele vai começando a passar o projeto, né, da doutrina lá, para que seja executado aqui dentro como uma condição para você receber esse empréstimo. E aí, você está precisando, você aceita isso. Quais eram as características do neoliberalismo? Presença de um Estado mínimo, que quer dizer aí que a atuação do Estado deve se limitar a áreas em que a iniciativa privada ela não deve atuar, como segurança pública, sistema judiciário, é bem limitado, tá, gente? Para eles, por exemplo, educação e saúde é algo que eles têm muito interesse em privatizar. Por quê? Eu não sei se vocês lembram, acho que vocês não viveram isso, mas telefonia era público, né? Só existia uma empresa, era a Telebrás. Quando você tinha um telefone fixo em casa, né? Nada de celular, telefone fixo, você, na verdade, para adquirir um telefone daquele, uma linha, você se tornava sócio da empresa. Era bem interessante, era caro pra caramba. Só tinha gente que tinha realmente um certo padrão de vida. E o que acontece? Toda vida que você privatiza algo que foi uma empresa pública, situações. Primeiro, quem foi que teve todo o custo para montar o negócio, todo o custo para levar o negócio à frente? O Estado, né? É o Estado que construiu escolas, hospitais, certo? Show. Aí, você hoje, vamos dizer que hoje seja proibido no Brasil alguma outra empresa privada oferecer serviços de saúde, como a gente sabe que acontece, né? Plano de saúde. Mas vamos imaginar, hipoteticamente, que hoje não existe, é proibido, ou seja, tem um monopólio, somente o Estado pode prover a saúde das pessoas de forma gratuita. Mas amanhã é privatizada a saúde. Aí o que acontece? Começa um monte de empresas, né? Essas empresas começam a abrir hospitais, começam a abrir clínicas, começam a abrir planos de saúde. Você tem noção de quantas empresas surgem só de abocanhar um sistema, uma parte do sistema que foi privatizado? Agora imagine se todo o sistema de saúde ele for privatizado. Se o Estado não for arcar mais com nenhum real de saúde no país. Imagina aí o tamanho, 20 milhões de pessoas atrás de plano de saúde, porque quando a gente está para morrer, né, meu povo, a gente faz de tudo para conseguir o dinheiro. É muito do que acontece nos Estados Unidos, por exemplo, tá? Há pessoas que, às vezes, morrem em casa, porque tem medo de ir para um hospital e ir à falência, ter que vender a casa para poder pagar a conta do hospital. Tem muita pessoa que, às vezes, sofre um acidente, até, se puder, ela foge do hospital. Por quê? Grande parte da saúde lá é privatizada. Não tem SUS lá, tá? Não existe isso. E, pior que seja, né? Ele ainda é muito bom. Então, é por isso que há um interesse, né, que esse Estado diminua. Porque, à medida que o Estado sai, quem vai aparcar para oferecer esse serviço à população? Vão ser as empresas privadas, certo? O Estado ele deve reduzir gastos com serviços sociais, como educação, saúde, e mantendo sempre os gastos públicos sob controle. E assim o Estado poderia proceder com a diminuição da carga tributária. Gente, é aí em 2001, salvo engano, que vai surgir a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é aquela leizinha que estabelece aí alguns limites de utilização de orçamento, né? Para quê? Para garantir a sanidade das contas públicas. Olha aí, tu acha que isso veio de onde, 2001, FHC? Isso veio do FMI, tá bom? Isso vem aí do neoliberalismo. Outra característica é o incentivo às privatizações, ou seja, o Estado deve vender as suas empresas públicas, porque, segundo essa doutrina, a administração pública é sempre menos eficiente do que a privada, tá? Aí, me digam, eles pegam
e diminuir os gastos públicos, como agora, eles estabeleceram um teto aí por 20 anos de educação e saúde. O que é que vai acontecer? Vai sucatear tudo. Como é que o meu computador, se eu não posso aumentar os gastos, como é que o computador que eu uso vai durar 20 anos, galera? Não vai. Então, é óbvio, os equipamentos que o pessoal, sei lá, do IJF usa, né? Como é que eles vão se atualizar e ter dinheiro para comprar equipamentos de ponta para concorrer, para oferecer um serviço de qualidade à população? Como se não há investimento, tá? E aí, o que acontece? Vão dizer o quê? Que a administração pública não sabe administrar. Aí vamos vender. E aí todo mundo se ferra. É defendido ainda que a privatização promove aí uma maior concorrência, que acaba aumentando a qualidade dos produtos e dos serviços e acaba gerando redução dos preços. Essas aí são as defesas que eles apresentam. Por fim, outra característica é o livre mercado. O Estado não deve intervir na economia e deve ser apenas garantidor da livre concorrência e da livre iniciativa. O Estado deve facilitar o comércio entre as empresas, mesmo que as empresas venham a estar em outros países. E é o que a gente tem acompanhado. A gente está vendo o país em crise, a gente está vendo principalmente a crise social, gente, é doloroso ver isso, né? A gente está vendo aí um presidente extremamente autoritário, perigoso demais para um golpe, porque ações autoritárias já estão acontecendo, tá? Já hoje mesmo saiu uma medida provisória dizendo que todas as eleições de reitores de faculdades, de institutos, não vão mais acontecer durante aí a pandemia, mas, na verdade, como a MP tem previsão aí, se não for votada, né, de ter durabilidade de pelo menos 120 dias, 4 meses. Então, durante esse período, não haverá a votação, né, nas instituições, e quem vai indicar vai ser o ministro da Educação. Então, gente, isso é intervenção, tá? Isso não é o meio democrático. E a gente vê tudo isso está acontecendo, alto desrespeito às leis, a gente vê claramente atos criminosos e nada acontece, né? Por muito menos a Dilma saiu, por muito menos o Collor saiu e nada acontece. Por quê? Vocês viram que o dólar começou a baixar porque os investidores começaram a investir novamente na bolsa. E o mercado financeiro ele tem sido muito decisivo na ação dos estados. Eles fazem tudo para agradar o mercado financeiro. E se o mercado financeiro estiver contente, eles não estão nem aí se o país virar uma ditadura, tá? Então, se liguem. E assim, gente, eu termino a unidade 1, certo? Fizemos aí uma boa releitura das doutrinas. Acho que vocês saíram aí bem expertos aí, já podem fazer um texto sobre isso, aí, uma pesquisa, tá? E aí, alguma dúvida? Algum apontamento? Algo a acrescentar? Algo? Alguém? Nada? Só boa noite? Então, agradeço a ajudinha de vocês, a presença, né? A ajudinha, a presença de vocês aqui em vir prestigiar-me nessa minha live solitária, que eu estava só eu e o Vitor e o Edinaldo, né? O Edinaldo quieto, só eu e o Vitor conversando, e o Vitor mandando de mim, dizendo que eu sou dramático, olha. Então, gente, eu vou finalizar aqui a gravação.